Minha saudação especial a você que nos acompanha e mais um NinjaCast, né, Joãozinho? Mais um pra conta. Olhe e pense numa alegria, né, João? Demais, Ninja. Passou bem o final de semana? Como sempre. Sempre Descansei. bem, relaxou, Relaxei. descansou. Tomei uma de leve, só Bom pra demais. Tomou uma dormir serra mais leve. de areia de leve. tomou levezinho, Só tomou a pra caipirosca. dormir pisando fofo. Bom demais, né? Doutora Isso. Thaís está bem, família Graças bem, a Deus. graças a Deus, né? E Vossa Excelência foi pra onde? Rapaz, passei em Recife. Recife. Passei o sábado aqui em João Pessoa e no domingo foi ver Dona Messia Maria, minha mãezinha, né? Sim. Que é a melhor coisa do mundo, tem que ver os tesouros da família, papai e mamãe. João Gabriel, trabalhamos em nome Diga da aí. Cachaça Serra de Areia, também em nome da Pimenta Nativa Forneria Gourmet, do Delta Café, do Beto Brunet Negócios Imobiliários, em nome da Golf Mind, também da 083 Burger, a Super Amor Story e da OS Entretenimento. Esse cast de anunciantes, João Gabriel, a gente não tem nem o que comentar, né? É verdade, Ninja. É um prazer inenarrável falar dessa turma Exato. aqui, né? E as redes sociais? Redes sociais, NinjaCast Oficial, né, Joãozinho? Isso. Em todas as plataformas, no Instagram, também no Spotify, né? Spotify, YouTube, TikTok, o X, Facebook. Quando você procurar, a gente tá lá. Até hoje o NinjaCast repercutindo aí e ganhando muitos seguidores com os cortes de Tony Martins. Tony Né? Martins. O boneco, não vamos chamar de boneco não, né? O personagem animado, viu? A última Meu vez que eu fui amigo- olhar, o cara comentou que era boneca, ele fez boneca é minha fimosa. Eita, rapaz. Ele falava, era o seu pai que é feio. O boneco pega pesado, né, Joãozinho? Mandem uma mensagem pra ele lá, chama ele de boneca, que ele gosta. Bom demais. Vamos anunciar o nosso convidado hoje, Faça o esse nosso prazer. querido convidado. Eu não vou chamar ele de doutor, não, né? Porque eu já chamei de doutor, você chamou de doutor, ele também, rapaz. Deu errado. Tira esse doutor. É o nosso amigo Carlos Frederico Nóbrega. Inclusive, interessante, né? Carlos Frederico é advogado, ele é empresário, empreendedor e é uma pessoa que a gente tem que dizer é um verdadeiro case de sucesso. Porque, assim, vamos fazer uma leitura. A pessoa empreende na advocacia, Sim. trabalha no ramo jurídico, não é fácil. Não é por conta da questão da competição, é por conta da complexidade da área jurídica, porque ela requer tempo, atenção, afinco, luta, batalha. A gente já falou, o advogado, ele é um verdadeiro sacerdote, porque o advogado, ele é muito mais do que um amigo, porque o advogado ali, imagine só os advogados de família, tem que mandar um forte abraço a todos os advogados. O advogado de família, eu digo, ele deveria ter uma remuneração estratosférica, porque ele tem que ter a questão de defender perante o tribunal a situação do seu cliente, do seu parceiro, e fora isso, o advogado de família ainda tem que chegar e ouvir muitas coisas. Muitas vezes ganha inimizades. Às vezes o advogado de família ele é muito injustiçado. O cara está lá prestando o seu serviço, o seu mistério, né? E quando chega em determinado momento, ele é crucificado. Ah, porque você advogou aquela causa. E outra coisa, porque existe forte emoção. A advocacia é de forte emoção, não é isso, doutor Carlos? Concorda com o que eu estou falando? Eu falei um grande absurdo. De jeito nenhum. A advocacia, primeiramente, agradecer a oportunidade aí, João, Henrique, todos vocês aqui, de participar desse blog que é já um sucesso. Obrigado. O NinjaCast é um sucesso, é reconhecido em João Pessoa e é reconhecido em todo lugar, porque a vantagem do ambiente de internet é que a gente sobrepõe a territorialidade, né? Verdade, não até, existe até no isso. exterior, né? Não existe É fronteira. verdade, a advocacia é uma atividade que, eu sempre digo, quem escolhe a advocacia não é advogado metade do tempo. Você é advogado sábado, domingo, final de semana, toda hora uma pessoa liga, faz uma consulta, faz pergunta, e nesse ambiente de família, como na nossa advocacia, que é muito empresarial também, essa aí não tem sossego para você dizer assim, eu vou deixar de ser advogado agora, eu vou viajar 30 dias de férias. Pendurar a chuteira, João Gabriel. Isso- Como você no Mercado Livre. Pendura a chuteira. rapaz. Isso não existe. Então, ou é um prazer, ou você vai para o sofrimento, né? Então, graças a Deus, eu comecei muito novo, né, com 20 anos, né, e eu sou daqueles que eu escolhi ser advogado, porque eu sempre fui muito reivindicador, né? Então, desde novo, eu sabia que eu queria ser advogado. Numa família de médico, meu pai era médico. Eita, foi a ovelha negra da família. Foi. Não é não? Todo mundo queria seguir. Meus irmãos mais velhos fizeram medicina na minha frente e eu fui o terceiro, disse, não, eu quero ser advogado. Então, e eu queria ser advogado decidido desde os 10, 11 mesmo, anos. já tinha já eu sabia mais ou menos o que eu queria e foi isso que eu busquei. A minha turma da Universidade Federal, todos fizeram concurso, porque eu sou filho da Constituição de 88, porque eu me formei em 1900, eu ingressei na faculdade em 89. Eita, interessante. Logo depois a minha turma é filha da Constituição de 88.
Então, tinha muita oportunidade de concurso, com salários bons, mas desde o início eu decidi, acho que eu fui o único advogado, pelo menos naquela época de partida, porque tem muitos são juízes, desembargadores, integrantes do Ministério Público, procuradores de justiça, procuradores federais, defensores. Então, você tem uma gama de possibilidades, mas eu tinha essa veia também, já pronunciada de querer ser liberal, profissional liberal, de querer me arriscar mais e também de empreender. Empreender primeiro na advocacia. Eu não pensava naquele momento que eu estava na faculdade de Direito, vou empreender, vou fazer aquilo. Não. Eu não pensava, eu queria empreender na advocacia. Aí criou um Nóbrega Farias Associados. Nóbrega Farias Advogado, já em 1992, né, e aí nós começamos. Né, advogar para a empresa, ninguém contrata o sujeito com 20 anos advogando para a empresa. Ninguém contrata, né? É verdade. Então, quem é em sã consciência que vai fazer isso? Então, o que é que nós... Qual foi o nicho que nós fomos obrigados a escolher? Empresa de dificuldade. E nós vimos da crise dos anos 90 ali. Né? Os anos 80 foram anos muito difíceis no Brasil e tinha muita empresa quebrada. Usina de açúcar em dificuldade. Problema econômico, né? Gigantesco. Era um problema econômico gigantesco. E aí eu naveguei nesse mar de oportunidades, que eu vi oportunidades aí, que foi... Eu era advogado de usina de açúcar fechada, para reabrir. Eu fui advogado do Banco do Estado da Paraíba na reabertura do banco. Paraibã? Do Paraibã. Eita. Então, nós trabalhamos naquele momento da reabertura do Banco do Estado, né, Zé Mário Porto, e todo o jurídico interno. E, com isso, ganhei muita experiência. Eu era ali quase recém-formado e foi um mar de oportunidade de aprendizado. Né? Teve uma dorzinha de cabeça também. Não, muita dorzinha de cabeça, mas eu me diverti. Eu sempre gostei de trabalhar nesse ambiente de desafios. Né? Então, quando fiz 2, 3, 4 anos de formado, eu era um advogado que tinha 10 mil processos, 8 mil processos, milhares de audiências. Eu tinha horas de voo que talvez eu passasse 10, 20 anos para ter, se não fosse essa empresa de dificuldade. Tinha dia que fazia 20 audiências, corria de um canto, ia fazer uma audiência em Sapé, depois ia para a areia, voltava no carro, não sei o quê, e de noite ainda saía para namorar com a minha namorada na época, e ia passear, e voltava, e no final de semana ia redigir uma petição, no carnaval fazia um negócio, depois ia para o bloco. Então, a vida era um pouquinho dessa coisa de estar fazendo tudo ao mesmo tempo. E tinha um boca a boca também, né? E tinha um boca a boca. Carlos Exatamente. Frederico resolve. E aí eu sempre gostei de estudar, tinha uma base teórica boa, mas uma base prática consistente. Então, isso aí é o que eu digo, Michael Gladwell, aquele do Fora de Série, né? Dos Outliers, ele diz, você tem que ter 10 mil horas de voo. Né? A gente não tem nenhuma daquelas outras características, mas os 10 mil horas a gente teve. Né? Interessante essa... Que esse livro dele é fantástico, né? Quem não leu deve ler. Então ele desmistifica os predestinados, os talentos inatos, tal. Aí ele diz, o que seria de Mozart, que era um gênio, se não tivesse nascido em Viena? Né? O ambiente favorável, essa coisa toda, mas sempre às 10 mil horas. Pelé, né? Aí ele fala de Pelé, né? Pelé era filho de Dondinho, então o futebol naquele tempo não era um esporte ou uma atividade aceita das famílias de classe média, não é isso? Era muito marginalizado. Era muito marginalizado, mas Pelé era filho de Dondinho. Na mesma cidade de Pelé, Três Corações, tinha um filho de um dentista que jogava melhor do que Pelé, dito por Pelé. Interessante. Mas o menino foi lá no Clube do Santos, tentou a primeira vez, não conseguiu, tentou a segunda, não conseguiu, voltou. Porque ele não tinha apoio da família e ele não tinha uma coisa que todos fora de série têm, que é a persistência. Aquela coisa de obstinada. Ele vê uma coisa que ninguém vê. Aí ele cita Bill Gates, Steve Jobs, e aí cita Pelé, aí Leonardo da Vinci, Michelangelo. Aí ele vai para a música, Beethoven e tantos outros. Essa característica, mas precisa de um ambiente favorável, né? Precisa de um ambiente... Eu não vou nunca ser... Em Viena era fácil, ou era possível, né? Não vou dizer fácil, vamos dizer possível você desenvolver um Mozart, né? Mas aqui no interior da Paraíba, em Soledade, em Serra Branca, nas raízes da minha família Nóbrega e Farias, você certamente não desenvolveria um Mozart, né? Pedro Américo, um gênio paraibano, ele só foi descoberto porque teve uma comitiva do imperador que passou lá por Areia. Levou ele e o irmão Aurélio Figueiredo, e aí eles foram estudar em Belas Artes, depois em Florença. Se tivesse ficado em Areia, que já era uma cidade realmente diferenciada na Paraíba, ele não teria sido o pintor do Grito do Ipiranga, nem tampouco o irmão Aurélio Figueiredo do último baile da Ilha Fiscal, né? Então, assim, são essas coisas que você precisa entender o contexto. Então, mas de nossa parte, o
que aconteceu? Nós sempre fizemos as 10 mil horas. Nós treinamos muito, trabalhamos muito e aprendemos muito. Determinante essas 10 mil horas. Né? É, determinante. As 10 mil horas, ou 15 mil, ou 9 mil, mas nós temos que ter hora de voo. O piloto, que no caso é o artesão, ele tem que ter muita experiência. Tem que treinar, tem que testar, tem que praticar principalmente, né? Não é? Agora me diga uma coisa, isso foi em 92, você se formou, tal, ele falou aqui já do escritório, 20 anos e tal, mas eu tava vendo aqui que com 25, ou seja, 97 ali, você já tava com um empreendimento aqui, querendo expandir, que é conhecido hoje bastante aqui de João Pessoa, mas naquele tempo foi uma vanguarda enorme, que foi a questão do McDonald's aqui em João Pessoa. Foi, exatamente. Em 97. 97. Eu fui selecionado. Eu acho que creio que foi um pouco de responsabilidade da McDonald's, né? Você olhando para trás, né? Esse menino não tinha essa bagagem toda para com 25 anos ser um franqueado. Como é que você participou dessa... Foi uma seleção, foi isso? Na verdade é o seguinte, um dia de domingo, aconteceu assim, eu até tenho um recorte até hoje. Um dia de domingo, eu lendo na Folha de São Paulo de domingo, né? Aí estava lá, McDonald's seleciona candidatos para João Pessoa. Procurar Débora, aí tinha o telefone, na regional de Pernambuco. Aí, na segunda-feira, eu recortei, eu tenho esse recorte até hoje, aí liguei para a Débora e me inscrevi. E eram muitos selecionados, eram muitas pessoas que estavam se inscrevendo, geralmente em condições econômicas muito superiores às minhas, né? E com mais disponibilidade, porque eu era advogado e não queria abrir mão do meu escritório, isso aí eu não queria abrir. Era uma condição, para mim, inegociável, né? E, de fato, o processo, por algum motivo, eles acharam que eu tinha aquelas características que eles queriam, mas eu tinha um problema, porque o McDonald's, quando ele seleciona, ele não define para onde você vai. Interessante. Você é treinado para ser franqueado, naturalmente, você tem um caminho de ir para a sua cidade. Mas pode ser que sua cidade não esteja naquela data que você está em treinamento, esteja antes, você vai para Manaus, por exemplo. Entendi. Então foi coincidência você ter conseguido em João Pessoa? Não foi coincidência, porque aí foi a primeira... Eu disse, eu tenho uma condição. Então, naquele momento, eu ainda coloquei alguma condição e, de fato, era verdadeira. Não era um blefe. As cartas na mesa. Não era um blefe. Tem as cartas na mesa. Não faz sentido eu ser franqueado em Manaus, por exemplo. Nada contra Manaus. Ou Belém, né? Da COP. Né? Nada contra Belém, que era a cidade que estava abrindo. Não tem nenhum sentido. Por quê? Porque eu sou da cidade. Aqui eu tenho toda a sinergia possível, conhecimento, né, redes de apoio, para que esse empreendimento seja o mais eficiente possível, ou rentável possível para as duas partes. Né? Então, não faz nenhum sentido. Então, para mim, e outra coisa, eu tenho um escritório. Para mim, é muito importante que a gente faça e fique em João Pessoa. E fala dessa experiência, como foi? Você foi selecionado para João Pessoa e fala como é que foi tocar um negócio, como foi essa experiência. Antes de tocar o negócio, Henrique, eu fui fazer um treinamento, né? Eu fiz um treinamento, eu fui... Foi em Recife? Foi em São Paulo? Não, eu treinei em Recife, treinei na universidade que eles têm, Hamburg University, em São Paulo, e fui para Chicago também. Então, já naquela época, a gente fez um treinamento em Oak Brook, que é uma cidade próxima de Chicago, né? Então, foi um treinamento muito bom. Eu devo muito a algumas experiências na minha vida. Eu sempre digo, ao meu estágio profissional, a minha faculdade e a experiência da McDonald's, que me ensinou muitas coisas. Como fazer, como não fazer, cada uma delas também. Mas, sobretudo, assim, de você entregar, de você ter comprometimento. O McDonald's era muito isso. Você se compromete, você tem que entregar. Você não vale a pena a cultura de sonegação. Não vale. Tudo certinho, né? Porque se você não recolhe os impostos ali, alguém pode se apropriar daquele recurso, você gera descontrole financeiro. A gente falava um pouco sobre isso agora há pouco, né, antes de começar, em outros negócios. Né? Então, você tinha que ter a regularização fiscal, e aí, para isso, eles lutavam pelo melhor regime, discutiam isso, mas mostravam que só vale a pena assim. Também uma política muito prévia de como você fazer em relação a pessoas. Então, capacitações, né? Capacitação de pessoas. Cultura, né? Você pegava o primeiro emprego, uma coisa que até hoje a gente tem um cuidado muito grande, onde a gente está, um olhar para as pessoas que precisam. Dá aquela oportunidade. Que dá aquela oportunidade, você abrir o primeiro emprego. Então, até hoje é sua, da Rui Caneiro? Não é nossa. Nós vendemos já em 2004, por ali. A minha ideia realmente era essa, era entrar, passar um tempo e sair.
Certo ou errado, era o que estava na minha cabeça. Tinha um prazo de validade. Para mim tinha, era capitalização, para poder fazer outros negócios depois, mas eu achava muito operacional o negócio para o que eu queria da minha vida depois. E a experiência? Na experiência é fundamental. Então, antes você faz um treinamento, aprende muito sobre gente, trabalhar por objetivo, e aí você vê a dignidade do trabalho, você vê um menino de uma comunidade pobre que você dava uma primeira oportunidade e começava a trabalhar, aí, quando você via, ele já estava, você recebia os sapatos da própria, todo fardamento. Ele ia galgando espaços. Ele ia galgando, você via a evolução, né, você via a evolução dele sendo promovido dentro da rede. Hoje eu devo ter, ao longo daquele período lá, ter dado a oportunidade de trabalho ali para umas 1.000 pessoas, 800. Eu encontro muito deles em grandes supermercados, em varejistas, cinemas. Então, eu encontro por todo lugar, e ele me reconhece, né? Então, como é que ele lhe trata? O chefe? Não, me encontra uma festa, é uma festa. É mesmo fazer aquela alegria, rapaz, cadê você? E tem uma coisa muito bacana, por exemplo, hoje, tem a JVS de conserto de roupa, né? Ele e a esposa trabalhou comigo. Oh, que foi. E hoje fazem, por exemplo, estão no Paraíba Mall conosco. Que interessante. Que reencontram. São parceiros. Essa coisa eu quero contar até melhor, porque existem muitos casos como esse. Essas conexões. né? Isso então, é muito bonito. É como você olhar para a pessoa, você sabe quem é a pessoa, você sabe a história dela, né? E foi a primeira oportunidade profissional e eles estão super bem hoje. Tem unidades em vários lugares, então é bonito de contar, né? Que você fez parte. Você fez parte um pouquinho dessa história, tá entendendo? Carlos, me diga uma coisa, eu já vi em algum lugar aí, alguma informação, que o McDonald's ganha muito mais, não é nem com a operação ali do sanduíche e tal, da marca, e sim com a parte imobiliária. Que na verdade, o prédio que vai ser instalado não é do franqueado, eles compram. É verdade esse negócio? Isso é verdade, mas eu acho que tem uns mitos aí. Sim. Quando você assiste aquele filme, aquilo era uma verdade na década de 60, 50, 60. Imagina uma cidade americana que eles tinham o centro da cidade, tinha uma região de expansão urbana, ele ia lá, colocava a McDonald's naquela região de expansão urbana, comprava o terreno relativamente barato e depois a cidade ia naturalmente crescer para que ele talvez ajudasse a definir aquele vetor de crescimento da cidade. Eu acho que é um pouco isso. Isso ocorreu, por exemplo. A primeira de João Pessoa, nós tivemos a do Manaíra Shopping e a da Rui Carneiro. Isso. Aí foram as duas. A primeira foi o Drive. A primeira de João Pessoa foi no terreno locado. Então eles não compraram, né? Já partiu no terreno locado. Entendi. Aquela de Paris, do Champs-Élysées, certamente não é um imóvel próprio da McDonald's. O que a McDonald's vai ver é que o que deve ocorrer ao longo do tempo onde tem oportunidade, eles compram. As unidades de shopping center, nenhuma delas é própria. Então, eu estou já desmistificando o conceito da história. Interessante demais. Mas, de fato, existiu e sempre que eles tiveram oportunidade, eles compraram. Eu não sei se isso continua sendo assim hoje, né? Mas tem aquela história do contador, né, que chegou para o Ray Kroc, que o Ray Kroc não é o fundador do McDonald's. O Ray Kroc, ele é alguém que identificou que vendia máquina de milkshake, que identificou nos irmãos McDonald's, ficou fascinado pelo negócio. Essa oportunidade, né? Como aquela loja de cafeteria, a Starbucks. Starbucks é a mesma coisa. O fundador da Starbucks não é o Richard alguma coisa lá que ele comprou. Ele ficou encantado com o ambiente. Ele disse, eu quero replicar isso no mundo todo. Então, o Ray Kroc fez isso. Mas depois, o contador disse, esse negócio aqui, ele vai ser outro negócio se você tiver imobiliário. Por quê? Porque tendo imobiliário, você pode dar em garantia, você pode se expandir, usar essa estrutura de capital, porque você vai precisar de dinheiro, e não é só o caixa que gera o dinheiro. O imobiliário, nos Estados Unidos... Também tem um capital muito forte. E dá garantia para as operações, dá lastro. Né? Então, é um pouco isso. É verdade, mas eu creio que no mundo atual, você vê, como é que vai ser dono de um terreno em Manhattan? Aqui em João Pessoa, vamos imaginar, ele quer expandir, ele vai sem terreno próprio? Não vai, porque a cidade já está vivendo um momento, vai ser muito caro, inviabiliza a operação, o retorno. É melhor pagar aluguel do que você fazer um investimento milionário no imobiliário. A loja de Maceió lá na Jatiuca é alugada também. Interessante. Então, a McDonald's na Beira-Mar lá, na Jatiuca tem esse perfil também. Né? A maioria dos franqueados tem essa. Aí você virou a chave, saiu da McDonald's para empreender também ou focar mais no escritório? Eu nunca parei de ter o foco realmente
eu diria, principal, um foco relevante no escritório. Tanto é que o escritório, desde então, cresceu muito. Porque a minha advocacia é uma advocacia empresarial. Então, essa atividade nossa enriqueceu ao longo do tempo a minha experiência também no escritório. Começou a ganhar Tudo mais a ver um com a outra, né? Tem tudo a ver. É uma experiência um tanto atípica, né? Você se prepara, você faz mestrado, como eu fiz, né? Eu fiz mestrado em Direito Internacional. FGV, né? Também. Eu fiz pós-graduação em Processo Civil. Eu fiz tudo. Ao longo desse período, eu não fiquei parado na nossa área. Começou? Né? Eu fiz MBA na FGV e fiz também na Ohio University nos Estados Unidos, em auditoria, controladoria e finanças. Né? Porque eu senti uma sede muito grande. As nossas faculdades não nos ensinam contabilidade, não nos ensinam finanças. Então, eu senti uma necessidade muito grande de aprender mais sobre finanças, sobre controladoria, sobre auditoria, para poder analisar um balanço de igual para igual com um contador e com quem quer que discutisse com você, para você poder fazer um valuation de olho assim. Então, não é uma coisa assim, você tem que se preparar para isso. E isso é útil no tributário. Então, poucos são os profissionais que conhecem contabilidade verdadeiramente. Então, estamos falando do tributário de princípios constitucionais, não. Estamos falando do tributário que tem que trazer os princípios constitucionais, mas você tem que desconstruir uma auto-infração conhecendo a contabilidade. É o aplicar, né? Você tem que saber aplicar, encontrar a brecha olhando uma contabilidade, entendendo onde é que está o equívoco, onde é que está a possibilidade de alteração daquele status. Né? E, consequentemente, você fechou, teoricamente, mais negócios e também ganhou muito tempo, né? Com esse estudo, né? Com essa capacitação. Eu ganhei tempo com a capacitação e na hora que eu saio do McDonald's, eu foco no escritório realmente, como você disse, como eu vinha focando, mas eu também vou para outros mercados. Era 2004 ali. Imobiliário? Imobiliário muito fortemente. E eu li um artigo na época de Mendonça de Barros, que ele dizia que o Brasil estava barato e que qualquer ativo que você comprasse no Brasil, ele iria se valorizar muito. Naturalmente. E era muito barato o Brasil, realmente. Aqui em João Pessoa, para você ter ideia, eu vou lhe dar um exemplo. Um terreno na beira-mar do Cabo Branco custava R$300 mil. Interessante. Jamais a gente imaginaria um valor desse. Imagina um terreno popular, né? Um terreno popular custava 5 mil. Um terreno no altiplano, sem ser naquele altiplano mais nobre ali, ele custava 4, 5 mil reais. Então, e as pessoas não estavam acreditando no país, né? A Bolsa de Valores em pontos era muito barata, era 19, 20 mil, não me lembro realmente de cabeça, mas eu sei que era muito barato. Eu me lembro, eu estudava na Federal, e na frente ali do quarto centenário, nos bancários, ali onde é o restaurante Coelhos hoje, um lote ali era R$25 mil. Imagine quanto é que não está custando, né? Hoje em dia, prédios, né? Você vê uma área, né, valorizada. Isso, você vê aquele empreendimento do Delta ali na principal dos bancários. Aumentou 20, 30 vezes ali. 20, 30 vezes. Impressionante. O pessoal teve que crescer para aquela área ali embaixo do Sul, né? E você teve esse time. Aí eu tive esse time. Aí eu investi o capital que eu tinha e ainda tomei dívida, quer dizer, eu me arrisquei para poder participar desse momento. Eu acreditei realmente, eu tinha um pouquinho de sensibilidade de que era realmente um pouco do que se tinha a fazer. E tem uma história muito engraçada que eu quero contar para vocês, antes um pouquinho, voltando o fio para a McDonald's. Fica à vontade. Que a gente devia em dólar, né, na McDonald's. Né? Então eu digo sempre que a primeira vez que eu quebrei foi em 99. E eu vou dizer a história. Eu devia em dólar, devia ao Bank Boston, né, que a gente pegava o fundo junto ao Bank Boston. E, naturalmente, quando eu abri, a venda foi boa, eu peguei o capital, que o dólar era 1 para 1, vocês lembram disso, né? Paridade, né? Era paridade cambial. Aí eu peguei e apliquei o dinheiro no sul da Ameres e num fundo cambial, para fazer um hedge, né? Se proteger da variação cambial, né? Aí o que acontece? Eu vou no final de ano, em novembro, dezembro ali, um evento na Praia do Forte, com todos os franqueados do McDonald's, um evento, todos os diretores do McDonald's e tal, e Maílson da Nóbrega, o paraibano, né? Nóbrega como eu, né? E o pessoal naquela brincadeira disse, olha, são primos, não sei o quê, tal. Aí, no final da noite, terminou que todo mundo foi embora mais cedo, eu fiquei tomando aquele último vinho com ele, aí eu quis pegar aquela dica, né? Ministro, eu tenho um dinheiro na aplicação cambial. Então, o que é que o senhor acha? Eles tire. Final de 98, tire.
Isso não tem futuro, você vai ganhar mais. E era cambial mais 15%. Quer dizer, era o melhor negócio do mundo, 15% naquela época. Era uma quantia. E no cambial eu tinha o hedge e tinha uma taxa de juros boa, né? Eu tinha proteção dupla. Era uma Segurança vantagem. boa. Era Segurança uma boa Então eu perdia pouco de manter lá, mas eles tiram. Quando eu cheguei, aí eu dei o comando lá no Sudameris e tirei o dinheiro. Só que Itamar deu aquela declaração lá em Minas, contra a empresa de energia elétrica lá, que tinha um controle de americano. Aí com aquilo, os americanos ameaçaram sair lá da CEMI e o governo Fernando Henrique aproveitou para esse momento para meio culpar Itamar, liberar o câmbio. O câmbio saiu de 1 para 2. Pá, porque era a reeleição do Fernando Henrique. Isso. Ele sustentou isso, aí sustentou para 2. Então, a minha dívida dobrou da noite pro dia. Eu não tinha coragem nem de dizer em casa para minha esposa né, o que tinha E tu acontecido. perdeu tua segurança. Não, eu perdi minha segurança. E o melhor do que isso era o seguinte, eu no Sudamérica eu era visto como um gênio, o gerente Cordeirinho, que era o gerente, pai daquele de Matheus Cordeiro. Cordeirinho dizia, olha, tem um cara aqui, Carlos Frederico, que anteviu isso e tal. Aí eu cheguei assim, esse Cordeiro, Não sabe o que tem por trás aí. Cordeiro, dá uma olhada, ver se alguém desobedeceu minha ordem, mas eu mandei tirar o negócio. Aí ele fez, foi, você tirou. Aí eu tirei, vai isso da Nóbrega. Uma conversa complicada. Teve alguma conversa com o Maílson depois disso? Depois disso, no lançamento de um livro dele aqui, João Pessoa. Ah, tu chamou ele no cantinho. Não, aí lançamento do livro. rapaz. Lançamento do livro. Vou lá falar com o Maílson. Aí eu disse, ministro, o senhor me deve uma. Aí eu lancei pra mim, o senhor mandou tirar o dinheiro daquele. Ele levantou, me deu um abraço. Você tirou. Tirei todo Lá naquela convenção, eu dei um abraço nele. Mas a gente ganha muita experiência na vida. Tudo isso. São É decisões. aprendizado. A gente tem que saber. Quem vê a trajetória das pessoas, é um vitorioso, tal, Deu mas sorte. tem muitas quedas e saber levantar e Ter enfrentar. a resiliência, E né? não desistir, né? Isso, Porque aquela senão- capacidade. E você não pode chorar, não. Não pode ir para. Não tem choro nem. Não pode ir para seu pai ou sua mãe e dizer, não vai nisso agora. Não. Tem que enfrentar a realidade da gente e tocar. Mas foi mais um momento de muita experiência. Né? Então, quando eu saí da McDonald's, aí eu fui para o mercado imobiliário. Aí eu fiz o Bela Vista 2 junto com o Hugo Malta e outros Loteamento. parceiros, que é o Intermares 2. Aquele Intermares grande hoje. Né? Nós participamos. Aí fiz o Bougainville no Altiplano. Né? O Bougainville no Que Altiplano. sucesso, muito sucesso. Que foi um empreendimento em 2005, Muitos ali de amigos muito que moram sucesso. lá, inclusive. Aí fiz o Alta Vista também, no Altiplano, ali por trás do Colégio Motiva do Altiplano. Também, muito procurado. Fiz o Porta do Sol antes do Bougainville, que foi um menorzinho, vizinho ao Cabo Branco Residência Privê. Que vendeu todo também. Fez Todos, sucesso. todos venderam, Todos com todos, sucesso, todos muito venderam bem. O Bela Vista, por incrível que pareça, ele era um loteamento aberto, né? E todo mundo dizia, ali devia ser um grande condomínio. Mas era um loteamento aberto, o conceito está certíssimo. Porque o condomínio fechado, no final do dia, ele fecha uma comunidade para a cidade. Então, você tem que ter muito cuidado, você precisa usar condomínio fechado, mas aquele paredão, aquele muro, não integra a cidade. Então, você fica isolado. aquela parede cega. Então, você deve, acho que é útil que se tenha, né, tudo, mas na medida certa. Né? Então, Mesclar, né? o Bela Vista foi um loteamento aberto e hoje, aquela rua principal, quando eu participo ali, até hoje está o asfalto que a gente fez lá. Até hoje. Então, é um empreendimento que assim, nos deixou... Mas a venda foi lenta. Foi mesmo. A reação do mercado a ele foi lenta. Tem uma Né? certa resistência. Era um Brasil diferente, era um Brasil mais difícil. Eu me lembro que na época, até meu amigo Flavinho Panta, tem um forte abraço, disse assim, mas Henrique, eu me arrependi tanto. Eu me lembro que eu ia na Assembleia, a esposa dele, Kika Maia, trabalhava na Assembleia Isso. com Irei Lucena. E ele disse que chegava lá, tinha um stand de venda do Cabo Branco Residência Privê. Eu fui o primeiro, aí disse, Henrique, era de graça. E eu disse, eu vou comprar, não comprei, se arrependeu. Depois... uma supervalorização. Isso aconteceu muito também com os próprios condomínios, não foi? Aconteceu. Teve essa Aconteceu. situação. O mercado imobiliário- O Bougainville Como foi todo, vendido João a Pessoa? 79 mil em 100 meses. Olha só. Caramba. Somente. Foi. O Porta do Sol foi vendido a 55 mil em 60 meses. O Bela Vista era 25. Não, o Cabo Branco era 29, ele disse 30 mil reais, Henrique. O Bela Vista era 25 mil. São situações, né, João? Eu acho que Inacreditáveis, um né? lote desse deve valer mais, quer dizer, é sempre que digo, dá uns 50 vezes. Pô. Mais de 50 vezes. É Ninguém impressionante. sabe nem. Você vê hoje áreas da cidade que estão muito valorizadas. A gente vê ali aquela região do Colinas do Sul, você vê aquela parte ali da zona sul da cidade. Paraty Incrível. ali, né? Não, incrível, perto do Parque Valentina. Cowboy. Aquele Parque Cowboy ali era só mato. Valentina. Eu participei como advogado da formulação ali do Colônia do Sul, Olha dos só. Falcone. Aquela. E mandar um abraço para Rodrigo Falcone, que é
que é da família, e foi um dos empreendedores. O tio dele, Eliel Falcone, foi quem desenhou aquela via que o Estado depois abraçou e fez. A perimetral? A perimetral. Perimetral. Já estava a conexão prevista. Eles desenharam aquilo. E eu participei daquilo. E hoje é outra cidade, Eu né? fiz todos os contratos. A gente participou daquela ideia. E um dia desse eu falava com o Rodrigo, poxa, cara, como é bonito você depois ver como aquele projeto cresceu, ali, né? faz uns 30 anos, aquilo fez aquilo ocorrer. E eles são, e você vê como o imobiliário é bom, mas é lento. Quem tiver agonia não colhe, não. Então, são 30 anos. Agora que os meninos estão realmente... Os velhos já se foram. Né? Uma geração já se foi. Uma geração antes foi. Lógico que eles participavam disso, mas essa geração que se foi deixou o desenho do que iria ocorrer hoje. E é exatamente aquilo. A execução do planejamento, né? Isso. Aí nós fizemos também loteamentos populares, também loteamentos habitacionais, alguns também, e malls de bairro, ali na de Samário temos 3, e outros tantos que nós mantemos até hoje, né? O IBS de João Pessoa, né? Que é foi em que ano o IBS? O IBS foi em 2007. É aqui 2007. No Cabo Branco. No Cabo Branco, é isso. 2007. Era o último hotel de João Pessoa. Era, naquela avenida, né? O restante era tudo... Hoje tem mais. Hoje tem vários. Hoje tem até lá em cima. Hoje tem vários. Inclusive, hoje, ele está no metro quadrado mais caro da cidade. Né? Valorizado. Quer dizer, é um hotel econômico no metro quadrado mais caro da cidade. E chegaram a dizer que ia dar errado. Outro detalhe, né? Não, vai dar um IBS ali, né? Não tinham isso. Mas, assim, aí era a importância da bandeira, né? Isso. Porque a bandeira fazia a pessoa ir para naquela época, distância, que não era a credibilidade, distância. né? Eu acreditava muito que era muito próximo. E tinha também sempre a promessa do polo turístico. Sim. Entendi. Isso sempre foi prometido aqui. Então, estamos falando de 20 anos de espera, mas quando ele ocorrer, do centro de convenções e o polo turístico, isso vai fortalecer ainda mais a hotelaria daquela região. E hoje, como é que você está vendo esse tipo de investimento por parte do governo do Estado? Eu acho que é formidável. Eu tenho uma história no polo turístico que eu trabalhei para o governo Maranhão, no parecer do governo Maranhão, naquela análise da questão do polo turístico. Né? Eu sempre conto que tinha Ivan Buriti, que conhecia muito aquilo, e depois eu que me debrucei várias vezes sobre aquele estudo. E, na verdade, foi dois processos de concorrência, um de 1989 e outro de 90, do governo Buriti. Né? E aí tinha muitos desafios, o desafio ambiental, nós tínhamos o desafio dos compradores que não realizaram um empreendimento, porque ele batia foto daquele momento lá de 1990. E quando você chegava 20, 15 anos depois, alguns daqueles grupos já não tinham a relevância econômica, principalmente no Brasil instável daquele, muitos ficaram no caminho, né? E essas pessoas não tinham condição de desenvolver, mas, sobretudo, também tinham problemas outros ambientais. Às vezes você tinha condição, mas não podia, porque não tinha problema ambiental. Aí tinha insegurança. E tinha um outro problema, que era o financiamento, era o funding. O BNB não entrava porque não podia, porque o tipo de contrato era precário para garantia imobiliária, tinha prazo de validade, tinha essas coisas. Então, eu acho que a burocracia é muito grande. Eu acho que Rômulo fez um grande trabalho, o governador Rômulo Polari, o governador e todos que estavam envolvidos nesse projeto, que foi vencer essas barreiras. A ambiental, mantendo a visão de preservação ambiental que precisa ter, mas também permitindo a edificação nas áreas. A questão documental, para poder fazer com que aquele empreendimento pudesse ser efetivado e contrair empréstimos junto aos bancos. Não existe negócio grande sem financiamento bancário. Isso não existe. Isso é impossível. Quanto mais forte for o grupo, mais ele vai usar de capitalização através de banco, de órgão de fomento, como BNB, BNDES, ou mesmo fundo de investimento, que existem várias formas. Tem que ter essa garantia, né? Então não tinha. Aí, quer dizer, eles resolveram isso também. Eu acho que o governo do Estado realmente abraçou, fez um roadshow muitas vezes, né? Situação de discreto no início, mas eles conseguiram vencer. Eu acho que essa página virada vai ser muito importante para o Estado. Mas aí nós nos deparamos com os desafios consequentes, né? Que eu sempre digo, é um bom desafio. É a infraestrutura, que é aquilo que a gente vê aqui em João Pessoa. Muita gente a criticar a infraestrutura da cidade, mas eu acho que primeiro você vê a dor. A infraestrutura nunca vai vir antes
Eu não posso. Você não vai fazer uma pista de 5 faixas para um carro transitar durante o dia. Isso não é assim. Primeiro vem a dor para você ter a necessidade da infraestrutura. Então, naturalmente, o aeroporto vai crescer, nós vamos ter infraestrutura maior na cidade. Então, isso vai ocorrer. E vai criar muitas oportunidades também aqui. Né? Não, oportunidade demais. A cidade hoje, eu acho que João Pessoa há algum tempo vive pleno emprego. Quem trabalha em João Pessoa sabe a dificuldade que é de contratar mão de obra em João Pessoa. É quase um pleno emprego. Nós temos isso aqui, se em alguns estados do país vivemos isso, mas em João Pessoa, notadamente, eu acho que é um dos maiores exemplos disso. O que é bom, né? Sim. O que é bom. Aí o que é que vai acontecer? Nós vamos trazer mais gente de outras cidades, do interior da Paraíba, ou de outros estados vizinhos, essa convergência que é natural. Nós temos que escolher. Ou nós diminuímos ou nós crescemos, né? É melhor crescer. Melhor né? crescer, sem dúvida. Pô, como a gente fala de crescimento, vamos falar do nosso parceiro? Sim. Vamos falar de que faz a população crescer de alegria, né, João Gabriel? Esse presente maravilhoso, vamos dar para o Dr. Carlos Frederico, né? Todos os momentos da vida de um bom brasileiro, né? A Isso. cachaça paraibana, cachaça Serra de Areia, presente do nosso amigo Evaldo Vieira aqui, para o nosso amigo Carlos. Que maravilha. Receba esse presente Obrigado. da cachaça. Em areia. Obrigado. Você sabe que naturalmente, você sabe que a cachaça branca nossa é Um patrimônio. É um patrimônio. Nós somos os melhores do Brasil. Qualidade, né? sim, E sem nós tamanho. estamos agora também sendo na cachaça envelhecida, né? Isso. Mas essa aqui, a branquinha nossa, é fantástica. A tradicional. A tradicional. Você vai saborear ela em casa, Ah, com certeza. a família. E já superamos Maravilha. em produção de volume em Minas Gerais, né? Eu não Já- sabia Já disso. produzimos mais que Minas Gerais. Amém. E João Gabriel é um apreciador de cachaça. João Gabriel adora. E Sou um só- cachaceiro. Eu gosto muito de uísque. Ele é um cachaceiro com muito Cachaceiro Muito no mau- orgulho. no mau sentido. No bom, mas no sentido que você Ele quiser. gosta mesmo de saborear um bom branquinho. Eu fui às vezes na sua casa, né, João? Vamos tomar uma cachaça? Eu disse, bora. Eu não sou fã de cachaça, mas eu tomo uma lapadinha com você. Mas a cachaça evoluiu muito, realmente. Evoluiu. Hoje em dia, você vai para uma festa de formatura, é indispensável ter aquela cachaçinha. Tem que ter. E o povo pede. Cadê a cachaçinha? Cadê a cachaça? Porque é gostosa, a dose é pequenininha, ela calibra, Eu troquei o você uísque fica por cachaça. feliz. E é elegante. Hoje em dia, cachaça é esse nome de sofisticação e de requinte. E a gente fica feliz com isso. Como requinte também, a pizzaria Pimenta Nativa. isso aí. E a gente hoje fala com toda a legitimidade. Dr. Carlos Frederico recebe, nesse momento, um jantar presente dos empresários Volgrenos Cláudio, Pimenta Nativa Forneria, em 2 endereços, Fernando Luiz Henrique no Bessa e no Paraíba Mall. Né? Seu parceiro. Um abraço para Luiz e para Volgran, são amigos queridos. Para Carlinhos, né? Sim, Exatamente. Carlinhos Pro nosso grande Carlinhos. amigo, foi o nosso interlocutor dessa conversa. Pimenta Nativa, com muita satisfação, está lá no Paraíba Mall e crescendo cada vez mais. Coisa boa. Receba o jantar. O jantar não vai ser no Paraíba Mall, né? O jantar tradicionalmente é na Matriz. Você vai jantar lá com a patroa para Vou lá, saborear com aquela certeza. pizza gostosa, receber o voucher. Vou, Vai com dizer, certeza. olhe, aqui é convite do Ninja Cash. Todo convidado do Ninja Cash recebe um jantar. Pimenta Nativa Forneria no Instagram, você tem todos os detalhes, informações e pode fazer a sua reserva. Um patrimônio da Paraíba. Você que está acompanhando a gente na TV Diário, né, meu amigo Peterson Santos? Família Diário do Sertão, Cajazeira, Souza, Iraúna, todo mundo que está nos acompanhando vai jantar também na Pimenta Nativa. Quando vier para Paraíba, está chegando agora o período de verão, tem que ir na Pimenta Nativa. Vamos falar agora de mais um parceiro. Solta aí, meu irmão, Luiz Fernando da Êxito Karaoke. Vamos servir um Delta Café. Esse café, ele não é gostoso, não. O Carlos Frederico já provou muito desse Delta. Certeza. Todos os aeroportos, você tem lá a Delta Express. Você sabe que esse café ele é feito de um padrão internacional, torra feita e com aquele cuidado que só o Delta tem com você. Você diz assim, mas rapaz, eu estou no aeroporto, estou cansado, eu tenho que tomar um Delta. Se senta, tem aquela poltrona gostosa, é a verdinha. Você vê aquele padrão, você sabe que é o padrão internacional. E Você essa encontra... máquina? Não, e essa máquina você encontra aqui em 2 locais maravilhosos. Na Livraria do Luiz, você tem no Meg Shopping, onde tem os grandes lançamentos de livros, a rede de intelectuais lá, e também na Galeria Augusto dos Anjos, você que No está centro ali... da cidade. No centro, no coração de João Pessoa, você vai na Assembleia, você vai no Tribunal de Justiça, os advogados vão muito lá. Vai lá comprar aquele livro do jurídico na Livraria do Luiz. Tá no Vamos ponto, tá no servir ponto. esse café maravilhoso. Fica demais, Nosso fica demais, nosso convidado tem que provar. Já estava aberto, João Gabriel. João Gabriel disse que eu não sei fazer. Eu tenho sou um grande certeza. dono de casa, né? Vamos ver. Eu digo que eu tenho muita mania, mas vício só café. Vício no café? Só café. indispensável, né? O vício é só café, o resto é mania. No dia a dia tem que tomar aquele cafezinho, né? Não, demais. Várias vezes. E o café ele tem um estimulante. Toda dá uma- boa decisão é baseada em um cafezinho. E o café é um momento, né? Isso. É um momento. Parceiro do dia a dia, parceiro. É um momento seu. E a gente sabe que o Café Delta, ele tem diversos
sabores, você tem... E o tradicional Delta é maravilhoso. Prova esse Delta, fica à vontade. E aí, enquanto nosso convidado saboreia esse Delta Café, vamos ao lançamento da semana do Delta Café e do Beto Brunet. Opa! Beto Brunet Negócios Imobiliários, o maior consultor de imóveis da Paraíba, vai lançar mais um. Qual o imóvel da semana, Beto Brunet? Arrocha pra gente, por favor, meu querido Beto. Solta o VT, Luiz Fernando. Olha só o empreendimento do Beto Brunet. Eita! Tá aí, meu amigo Beto Brunet. Parabéns aí pro Beto, em Manaíra, próximo à Praça Alcides Carneiro, 998020002. É o Tá Zap excelente. Zap. Obrigado. 998. Olha só, fico feliz com esse elogio vindo do Carlos Feliz Não, o Café. café do café, graças a Delta. Outra Graças café, a né? Delta, trabalho competente da Delta. 998020002. Aí você faz aí plantão do Beto Brunet, viu? Isso. 24 horas, você que Pode tá ligar falando até aí, cobrar. pode ligar que o Beto tem a solução imobiliária para você. Vamos falar da GovMind. GovMind é outra parceira de sucesso no NinjaCast. Você é amigo gestor, secretário, prefeito. Tem muito prefeito que acompanha a gente. Prefeito, secretário, presidente de Câmara. Você sabe, você tem que procurar a GovMind. Por quê, João Gabriel? Porque tem que evitar dor de cabeça no futuro. Você tem que ter uma equipe especializada para tratar diretamente dos projetos, tomada de preço. Você que também está também relacionado à questão de folha de pessoal, você tem que procurar a GovMind. E a GovMind, ela tem toda uma área de atuação no site, né, João Gabriel? Qual o site da GovMind? govmindsoluções.com.br, lá tem todas as possibilidades de soluções que eles têm e tem os botõezinhos para você entrar em contato com eles. Ah, maravilha. Repita, como já o Jovem Pan fala. govmindsoluções.com.br. Isso, um abraço para todos da GovMind, Soluções em Gestão Pública. Vamos falar agora da 033 Burger, a hamburgueria mais premiada da Paraíba. 033 Burger, manda um forte abraço pro querido Giovanni, a Adriela, a família 03, comemorando o sucesso, né, Joãozinho? Isso, Ninja. E os cortes rodaram, viu? Amém. Graças a Deus. Amém. E quem tiver em casa, quiser comprar, fazer seu pedido, vai lá no Instagram deles, tem um linkzinho para você fazer o pedido no site deles, você faz um pequeno cadastro lá e pode utilizar o cupom NinjaCast com 10% de desconto, Ninja. 083 Burger no Instagram, você faz sua reserva, você acompanha os lançamentos e é casa cheia, viu? É sucesso em toda a Paraíba. É fila para entrar agora. Fila para entrar, a gente fica feliz. Avenida Vasco da Gama, em Jaguaribe, 083 Uma dica que eu Burger. dou é ligue e faça sua reserva. Faça sua reserva É. e você pede em casa também, chega quentinho, Isso. quentinho, né, Joãozinho? Exatamente. Vamos falar agora da Amor Story. Arrocha aí essa nova coleção da Amor Story. Você é a mulherada. Solta, a Ninja. doutora Xigiane Galvão é louca por essa loja. A Avenida Piauí, Bairro dos Estados. Olha só a elegância dos detalhes. O público feminino adora. E o masculino também mais ainda, para fazer aquele social com a patroa. Quer dizer, não tem melhor coisa do que arrumar a patroa. Tem que fazer aquele meio Tem de que campo. investir. Todos os lançamentos, a gente sabe que você que também quer vender no interior do estado, você tem 40% off. Olha só. 40% para outlet. A direção da Amor Story enlouqueceu. E a Amor Story, a gente sabe, é a melhor empresa, é o melhor grupo com a melhor qualidade. Cortes selecionados, as novas tendências, as tendências agora para o final de ano, é só atender pedido. E fica onde, Ninja? Poxa, tá vendo a Piauí, Bairro dos Estados, o bairro que mais cresce na Paraíba. Meu. Fale mal do Bairro dos Estados, que é meu bairro. E quiser comprar online, como é que faz? Ah, fácil, fácil. Amorstórioficial.com.br e Amor Story
também no Instagram. Vamos falar dos Show shows de aí bola. da OS Entretenimento. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. A OS Entretenimento, feliz da vida. Porque os shows que eu tava Deixa eu divulgando contar. aqui já aconteceram. Não, mas tem uma coisa melhor ainda. Diz aí. Esgotou todos os ingressos dos Rosa, viu? Foi? Olha Casa aí. cheia. A OS só tem a agradecer a família paraibana. Show espetacular dos Rosa, que é um grande... Foi o Halloween, foi no dia de Halloween, na Halloween sexta-feira. na sexta-feira, casa cheia. A OS Entretenimento só faz agradecer a todos os colaboradores, você. parceiros. Acaba encher aquele teatro Pedra do Rei, não é fácil não. Parabéns, Não é fácil parabéns não. pra nossa querida OS Entretenimento. Tá chegando aí também um show do Natan também, né? Natan Por Aí é um canal bem conhecido aí da criançada aí, de público infantil. Eles vão estar aqui no dia 28 de novembro, às 19h30. Aonde, Ninja? Olha, Teatro Pedra do Reino. Teatro Pedra do Reino. Carlos Frederico, qual a idade dos seus filhos? Eu tenho um Carlos Frederico Filho, o Fred mais velho, com 28 anos. Esse tá com 28. Esse trabalha em São Paulo, é advogado, mas trabalha no mercado financeiro. Eu tenho o Dudu Eduardo, com 20. 20. Esse trabalha em gestão esportiva, vai morar na Espanha, vai Ah. fazer lá. E eu tenho o Felipe Lipe, com 11 anos. Esse estuda, né, naturalmente, e está com 11 anos. É meu caçula. Que coisa Três boa. rapazes. 3 rapazes, né? Tá tranquilidade total. Se tivesse novinho, ia para Natan receber o presente da nossa OS Entretenimento, viu? Se também tiver sobrinho, sobrinha, tá dado convite aí para acompanhar Natan e todas as novidades da OS. Passado o período de empreendimentos no ramo imobiliário, qual foi o foco traçado aí por Carlos Frederico? Então, eu acho que o foco permanente do escritório, né, advocacia empresarial, Você atua no Brasil inteiro, seu escritório? atuando no Brasil inteiro, nós temos clientes no Brasil inteiro, nós temos clientes como a Energisa, que nós acompanhamos aqui na Paraíba há quase 30 anos, desde a desestatização, desde que foi vendida as cotas do Estado da Paraíba para iniciativa privada. Nós atuamos em Sergipe, em Mato Grosso, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, uma pequena lá em São Paulo também, né, e uma pequenininha no Paraná. Então, nós estamos basicamente no país todo e com outros clientes também, né? Mas a partir de João Pessoa, isso que eu acho muito legal, porque antigamente era o contrário. O escritório de São Paulo, o escritório de outros estados do Rio de Janeiro vinha atuar na Paraíba. E hoje é possível, e aí a tecnologia que a gente comentava, né, João? Isso. A tecnologia, você que é especialista em tecnologia. Homem né? forte do Mercado Livre. Aí recebe eu. Então esse para todos os efeitos, ele está lotado nos Estados Unidos. Lotado em João Pessoa. De vez em quando tá expedindo do Conde. Ele encontrou aqui. O endereço fiscal dele é Escandinávia. Que é isso, meu amigo? Então, Nas Ilhas Canárias. Tá melhor que a gente. Então, a tecnologia permite isso. Então, um escritório da Paraíba atendendo em vários estados do país, várias empresas, né? Não só essa citada, mas muitas outras empresas. E também aqui, nosso ponto de partida que é aqui, onde nós temos realmente uma atuação bem forte no que nós somos melhores, que é fusões e aquisições, processos complexos, gestão jurídica de crises nas mais diversas. Né? Vamos falar de gestão de crise? Essa é boa. Qual foi o caso que você diz assim, meu amigo, esse aí foi um nó cego? Pra desatar, deu trabalho. Isso, deu trabalho e eu consegui resolver. Que eu dizia, essa causa é uma causa impossível. Mas acontece isso. Essa daí ela vai prescrever. Não tem condição... pode falar também, né? Que às não, vezes tem um que não pode falar. tem muita confidencialidade. Às vezes você pode citar, entendeu? Sem citar o santo. Tem que dizer o milagre. Pode dizer o milagre, mas não diga às vezes os personagens. Eu acredito que foram muitas, assim. Por dizer difíceis. Assim, eu estava até pensando, você perguntou, o que é que eu poderia dizer? Talvez... Sem melindrar, talvez nenhuma. Eu estava olhando aqui, mas realmente foram muitos. Ao longo do... E nos últimos anos, quando você vai ganhando mais experiência, isso vai ficando mais comum. Aquela causa boa, que é a causa simples, que remunera um pouco menos, mas remunera de forma perene, ela desaparece do seu escritório. Vem só as bombas. Vem só as mais difíceis, mais complexas. E o que é mais legal ou interessante é trazido muitas vezes por colegas advogados. É mesmo. Nós somos parceiros dos advogados, né? ou somos advogados dos advogados, e a gente começa a entrar nessa fase, porque nós nos achamos jovens, né? Mas eles olham para a gente como se a gente já fosse bem velhinho, né? Então, essa experiência, essa troca é muito rica, mas essa situação de crise, de dificuldade, de empresas em situação de pré-insolvência, e você consegue trazer um olhar
e salvar aquela empresa, e você olha assim e diz, poxa, salvei tantos empregos, como um grupo local que não estava indo bem e que você consegue trazer e permitir que um outro grupo de fora adquira e que as operações continuem funcionando normalmente e que os salários sejam mantidos, os empregos. Isso é muito legal. Isso gratificante. Isso acontece muito. Mas tem situações diversas, né? Situações que envolvem Questão desvio familiares. de recursos, questões familiares, briga de sócios, né? Quer dizer, litígios entre sócios, litígios familiares. Né? Teve também um caso de um dos maiores empresários do Brasil, né? Talvez um dos grandes, que nós representamos uma filha dele não reconhecida e nós fizemos uma justiça muito interessante porque nós conseguimos reconhecer. E quando do falecimento dele, nós fomos a um outro estado da federação e abrimos o inventário dele. Então, nós fizemos isso no escritório do nosso estado. Foi muito gratificante. Então, muito gratificante. Tem muitos casos. Eu acho que ao longo dessa história, dessa jornada, um dia a gente puder contar toda essa trajetória. Então pode ter um livro aí, viu, João Gabriel? Pode ter um livro. Eu gosto de escrever. Gosta? Eu gosto de escrever. Isso é bom. Eu gosto de ler, mas também gosto de escrever. O problema é o tal do tempo, né? O tempo para a gente parar e você, João, que é homem e Henrique, que são homens de mídia, né? E de tecnologia, sobretudo. A tecnologia também toma um pouco mais do nosso tempo, né? Porque nós estamos tempo online. Henrique mandou uma mensagem para mim, se eu não respondo em 10 minutos, eu sou o cara desatencioso, né? Eu tenho que responder rápido, estou dizendo, João, estou dizendo metaforicamente. Então, as pessoas querem urgência, né? Na verdade, a gente hoje, aquele filho da gente que é o Pix, ocupado, né? aquele filho da gente que é o Pix de R$20 para pagar um negócio, R$30. A pipoca no cinema. No mesmo momento, pai, eu tô aqui, você não viu meu Pix, tal, né? Então, assim... A tecnologia deixa a gente sempre ocupado. Sempre ocupado, sempre na urgência, né? Na urgência. Então, é uma urgência fictícia, não tem urgência nenhuma. Isso era aquilo que a gente antigamente, na sexta-feira, deixava de fazer, só ia resolver na segunda. Exato. Né? E urgência, para mim, é saúde na família, não é isso? O que é um network para você na tua vida? Conta pra gente. Network é tudo. Eu acho que o que nós chamamos de network, né, é a capacidade da gente de desenvolver relações sólidas, né, de relações de troca sem ser uma relação mercantilista. Trocas verdadeiras, trocas boas, né? Trocas de experiência. Por exemplo, hoje eu estou tendo o prazer aqui de aprender com duas pessoas que eu admiro. É uma troca muito bacana. Muito sinceramente, eu sinto assim, eu fico enriquecido. Eu vou dormir hoje maior do que eu dormi ontem. Por quê? Porque eu vim aqui, eu conheci vocês, onde vocês estão trabalhando aqui, né? Naturalmente a gente já conhecia a trajetória, mas onde vocês estão trabalhando, o que vocês... Estou vendo que trabalho bacana. Obrigado. Né? Eu acho que todas as pessoas que puderem participar, incentivar, fomentar e fazer parte, né, patrocinar para que esse programa continue existindo. Então, Obrigado. a gente aprende, isso é network. A gente está aqui, né? Mas aí não adianta eu deletar João, Henrique da minha cadernetinha e não fazer nada. Não é assim. Eu tenho esse defeito. Eu tenho amigos de colégio, amigos de faculdade, amigos profissionais, eu tenho grandes novos amigos todo dia. Isso é muito bom. Não é? A coisa frutifica, né? A minha esposa, muito engraçada, ela diz assim, às vezes, eu não quero mais amigo, não quero mais afilhado, não. Porque eu tenho afilhado demais. Né? Já chega. Aí eu sentei na padaria Bonfim essa semana. Eita, lugar bom, viu? Aí eu fui com ela tomar café de manhã cedo. Aí tinha um casal do lado. Aí sentou um casal, um senhor e uma senhora. E eu sou essa pessoa que eu tenho uma curiosidade humana. Isso vai do homem mais simples que você puder, a pessoa mais um filósofo sofisticado, um homem de tecnologia. É a mesma curiosidade humana, né? Eu herdei do meu pai e da minha mãe um pouco disso. Então, esse lado humano de querer conhecer a natureza humana e ter uma curiosidade. Como é que Henrique aprendeu a ser tão bom? Como é que funcionou? A gente estava falando sobre a raiz dos radialistas de Cajazeiras, né? A coisa mais bonita do mundo. Né? A trajetória, como né? eu tenho raiz de conhecer a história da nossa terra, da nossa cultura, né? Então a gente tem que entender a pessoa. Então eu vi aquela senhora ali, aí ele chegou, fez bom dia, muito educado, ela mais na dela, aí ele viu que eu estava tomando café com leite, ele disse, olha, café com leite é como pegar um carro, acelerar e frear. Aí eu disse, por quê, senhor? Aí disse, não, porque eu sou médico, né? Aí eu disse, e o senhor de onde? Eu sou português. Aí casou com a paraibana,
fazia 2 anos, não sei o quê, depois descobri que ele é metador e não sei o quê, tal, tal. Aí minha esposa, quando terminou, foi 1 hora de conversa. Aí minha esposa disse, só você, para descobrir que o sujeito estava ali do Pra lado. desenrolar aqui. Descobri. Aí ele me deu o cartão, eu bati. O metador, um senhor, um senhor super inteligente, você vê que era uma pessoa capacitada, que deixou Portugal porque se apaixonou por uma paraibana que já tinha sido viúva 2 vezes e tal, tal. Essa história todinha eu soube, descobri quem eram os irmãos dela. Ela tem irmãos super conhecidos aqui. Então, assim, foi super legal, sabe? Então, assim, Isso é massa. Isso é massa. né? Aí ela morava em Cruz das Armas e não sei o que, tal, tal. Então, eu saio de uma manhã dessa ali, de 1 horinha ali, que a gente fica ali de 7 às 8 ali, eu saio enriquecido. Então, É verdade, regozijado. então, assim, essa coisa que eu gosto. Então, isso para mim é um pouquinho do que a gente chama network. Mas network que o americano trabalha, ele exige que a continuidade, consistência. Eu não posso ser amigo de alguém só quando eu preciso, né? Existe uma máxima que diz, nós temos que fazer amigos quando nós não precisamos. Você não vai fazer uma relação num momento de crise ou de necessidade, né? Como é que eu vou bater a porta de alguém num momento desse? Né? Então, você tem que ter relações duradouras, você tem que fomentar isso, e eu acredito que ao longo da minha vida, esse talvez tenha sido um dos grandes diferenciais, essa capacidade de se relacionar. Não sei se vocês conhecem Silvio Meira. Conheço, Sei quem Pernambuco. Silvio Meira é paraibano, de Itaperuá. Olha, Não, mas na ele terra fez dele não sou grande história agora no Porto Digital. de Ele Pernambuco, né? foi o diretor do Porto Digital. O Silvio Meira Sim. é um gênio, Sim, de Itaperuá. Não Né, é de Itaperuá, não. É de Itaperuá. Ele dizia que Itaperuá tem mais cabeamento do Rei da Cabo do que qualquer cidade do mundo. Porque tem umas 5 empresas Cabo. Então, Silvio Meira dizia num evento de transformação digital que eu fui, depois conversava com ele, que ele dizia o seguinte, olha, meu filho fez engenharia elétrica de Campina Grande, que é a Faculdade de Engenharia Elétrica de Campina Grande. É muito nacionalmente. nacionalmente. Então, eu tenho um tio também que se formou lá, que é contemporâneo a ele, e ele dizia, meu filho quis fazer engenharia, mas eu não... Veja, não há nenhuma crítica, pessoal, a engenheiros, tá? Eu estou só replicando o que Silvio Meira me disse, e ele deve dizer de novo, se alguém o perguntar. Aí Silvio Meira dizia, olha, se meu filho quisesse fazer, eu não diria para ele fazer engenharia. Dizia que a habilidade mais importante é a habilidade social. Eu diria para ele estudar, a pessoa estudar ciências sociais. Aí eu me surpreendi. Quando terminou, fui falar com ele, me apresentei, aquela coisa toda. Mas ficou a curiosidade na cabeça. Aí eu disse, Silvio, como é que funciona isso? Eu disse, não, porque veja, a ciência social, para o futuro, será a atividade mais importante. E tanto é que essa coisa da inteligência artificial, cada vez mais, essa minha habilidade, ou sua, ou nossa, ou do ser humano, de se relacionar, é que vai nos levar a um outro patamar. Exatamente. Que vai nos fazer ter um sócio, ou ter uma parceria, ou conquistar um negócio, ou conquistar um emprego, ou melhorar de vida. É essa habilidade. A técnica pode ser, e poderá ser, e será, em algum momento substituída. Né? É verdade. Alguma técnica poderá ser substituída. E aí me fazia recordar que o curso de Direito no passado, quando eu estudei, o nome já era Ciências Jurídicas. Mas o nome no passado era Jurídicas e Sociais. Olha só que interessante. É por isso que você tinha tantos bacharéis na vida pública, se destacando na carreira política. Na carreira política, ocupando cargos, ora se candidatando ou não, mas também outras atividades relacionadas a isso, porque eles eram treinados para isso no passado, no século XIX, começo do século XX. A oratória, né? Você tinha estudado latim e tal. Então, eu acho que a habilidade social que vem, a questão do network vem daí, eu acho que ela é importantíssima, ela é fundamental. Né? E nós vivemos um mundo que cada vez mais nós vamos precisar disso. Só que os caminhos mudaram. Nós temos a tecnologia hoje para nos conectar de uma forma diferente, e não deixa de ser uma habilidade, a pessoas do mundo inteiro. Né? O LinkedIn e outros LinkedIns que existem, Instagram e tal, nos conectam com qualquer pessoa. E agora a questão da língua vai ser superada em poucos anos aí, né? A barreira, né? A barreira da língua, da linguística. O Esperanto foi implantado na rede social agora, porque você tem um tradutor agora... Em tempo real, com os fones de ouvido, com tecnologia para isso. Então, eu acho que a gente tem um novo mundo, nossos filhos vão viver, os nossos netos, ou os nossos amigos, ou os filhos dos amigos, os nossos sobrinhos, vão viver um novo momento. Então, aquele network do passado,
né? Ficou para trás. Que dizia aquele caso clássico de um americano que era a pessoa que tinha um cadastro maior de pessoas com que ele se conectava, e ele guardava isso, e tinha a data do Rockefeller. O Rockefeller era o cara que ele era a pessoa que tinha o melhor cadastro. Inclusive, no Brasil, ele conhecia muita gente e ele mandava cartão de aniversário e tal. Ele era o grande exemplo de como você aparelhava e instrumentalizava o network, né? Ele tinha isso de forma ordenada e organizada em cartões. Naquele tempo não tinha tecnologia, em cartões. Então, nós temos um outro momento hoje, que é a possibilidade que você tem de se conectar, de fazer relacionamento ou manutenção desse relacionamento através dessas ferramentas modernas, odiernas que nós temos, né? Que maravilha. João Gabriel, A gente tá finalizando só para... a última pergunta, como sempre, é a última, né? A última é a Porque última, viu? o cara visionário, assim, assume risco, é um cara diferenciado. E diante de tudo isso que você falou aí, de questão de mudança de geração, da social mesmo, cultural, e as mudanças que a gente vive aqui em João Pessoa, o que é que Carlos Frederico pensa para os próximos anos aí? Então, eu não falei do Paraíba Mall, né? Que foi a minha última iniciativa, nossa última iniciativa. Eu fiz com o Rodrigo, meu irmão, nós somos parceiros nesse empreendimento. Então, em 2023, fruto da pandemia. Meio da pandemia, basicamente. Fruto da pandemia. Na pandemia, nós tiramos do papel. Eu tirei alguns projetos do papel na pandemia. Esse foi o primeiro saiu. Porque ter tempo, ir atrás do arquiteto, ir atrás do desenvolvimento, isso leva tempo. E um local estratégico, né? No coração do Bessa. E ali nós implantamos algumas coisas, uma visão nova. O que era? Primeiro, tinha que ter um ambiente bom. Segundo, a gente colocou a praça de alimentação no chão, no térreo, né? Nós fizemos, não criamos rampa de acesso, o bairro abraça, nós temos várias entradas, o comum no shopping é você ter uma entrada só, você tem que andar para uma escada que não desce pela outra, para andar o shopping todo. Você vai pegar um menino numa loja de criança, você tem que andar o shopping todo. Isso às vezes irrita o consumidor ou o comprador, aquela pessoa que quer passear no shopping. Então, nós quebramos entrada fácil, se você quiser ir só fazer aquilo, você faz. Então, assim, strip mall, que é lojas do lado de fora também, outro conceito que a gente trouxe de volta. Se tinha no passado, não se implantava mais, você encaixotava, dava as costas para a rua. Aquele né? paredão, dava as costas para a rua, não, a gente abriu, a gente tem loja de rua, tem loja de dentro. Se você quiser resolver na de rua, você resolve. Nós temos o mercado 24 horas, que é outra coisa nova. E criamos um ambiente gostoso, um ambiente com... Que abraça, né? A família paraibana. Com acolhimento, Então, João, o Paraíba Mall foi um pouco disso para o futuro. Eu tenho muitas ideias, né? Temos sempre uma limitação, né? A limitação é orçamentária e financeira, né? Porque a gente tem mais ideia do que o funding permite, né? Então, isso é uma coisa boa. Você vê muita gente com dinheiro sem saber o que fazer. A gente é o contrário, né? A gente tem muita ideia, né? E muita vontade de desenvolver. E, assim, um espírito juvenil. Eu, sinceramente, eu estou com mais de 50 anos, 53 anos. Com o mesmo entusiasmo. Com o mesmo entusiasmo. Um espírito juvenil, vontade de fazer mais coisa, né? Vontade de realizar. Né? Eu sou daqueles que acorda cedo, com vontade, né? Vou correr na praia, vou tomar água de coco. Amo essa cidade, eu acho que João Pessoa é uma cidade fantástica. Invisto em outros estados, né? Eu invisto no Rio Grande do Norte, eu tenho um hotel em Mossoró, em Natal, né? Nós estamos no Brasil todo, no escritório. Então, eu tenho uma visão do Brasil, mas eu amo essa cidade. Eu amo a Paraíba, eu acho esse estado... Eu sempre amei, eu era aquele menino que chegava aquela pessoa de fora, eu ia mostrar a cidade antiga, dizer, olha, a cidade começou aqui, nós temos um forte de defesa civil ali na São Pedro Frei Gonçalves, ó, isso aqui nós tínhamos uma muralha, não sei o quê, contava essa história toda, e o cara não acreditava, eu ia mostrar, tá aqui e tal, mas como é que ninguém diz isso? Ninguém sabe de João Pessoa, né? Dizia, olha, depois a gente veio, a Lagoa dos Irereis, tinha não sei o quê. Então, eu amo essa cidade. Então, eu não tenho dificuldade em empreender aqui, ver aqui, ter várias ideias para cá. Então, eu acho que na área de logística a gente tem alguns projetos também, loteamentos a gente continua, deve sair aí no próximo ano algo de loteamento também, mas um olhar atento para a tecnologia. Eu acho que a gente não pode só estar nos negócios do passado, antigo, né? A gente tem um olhar para a tecnologia também. As novas tendências. Isso, né? Que vocês estão fazendo aqui, vocês estão falando para o mundo inteiro. Exatamente. Então, um brasileiro ou um paraibano lá em Lisboa, ele está assistindo. Então, isso é incrível. Isso é... Olha, eu vou fazer uma... nós temos uma área que nós permutamos com o MRV ali em Ponta de Campina.
Aí eu fiz uma pergunta à pessoa que eu sabia que tinha um percentual, mas é assustador. Na obra da MRV, eu não estou falando na beira-mar, ali do... É aquela que é perto de onde era o Peixe Verão? Exatamente. Aquela área era nossa, né? Então, nós perguntamos, são 3 glebas, 2 delas. Aí, eu indaguei, qual é o percentual? Veja, não estou falando no Bessa, na área de beira-mar, aqui em João Pessoa, não. Qual é o percentual de pessoas de fora? Aí ele, assim, com um projeto para vender para classe média baixa daquela região. A ideia, né? Aí eu disse, rapaz, o projeto está errado, nós estamos vendendo, temos que vender para gente de fora e está ocorrendo isso. As pessoas não tinham essa estatística. Aí eu fiz a pergunta, aí quando foi sexta-feira, ele falando outra coisa, aí eu falei, olha, lembra de procurar aquela informação. Ele meio constrangido, ele disse assim, eu já tenho informação. Já deu a senha. Aí eu disse, já tenho informação. E aí, qual o percentual? Diga aí, Henrique, diga aí, João. 80%. 66%. Enorme. Veja, eu não estou falando ali naquele local, estou falando no empreendimento... Não é beira-mar, né? Não é beira-mar, é um empreendimento feito para classe média baixa, ou classe média, Minha Casa Minha Vida, média, né? Popular. B- Então, ali. 67% é de pessoal De fora. De fora dos Estados Unidos, brasileiro que mora nos Estados Unidos, mora na Europa, cara de São Paulo, de não sei o que tal. Então, nós estamos vendendo 34% para um investidor local, aí tem um médico, um advogado, um jornalista, um homem de tecnologia, tal, e o resto é para gente de fora. 2/3 para gente de fora. 67%, então 33% é daqui. Daqui. Aí você vê, aquela camada que eles queriam atingir quando fizeram o projeto, talvez eles estejam atingindo 5%, 6%. Exato. Não, muda todo o projeto assim, comercial, né? Não muda tudo. Eu dizia toda vez, sabe? Aí dessa vez ele foi lá e foi em busca da informação. Aí ele no meio de um assunto, tratando de outras coisas, aí meio assim, eu já tenho informação. ele não me disse, olha, aqui, né? Eu já tenho informação, como que diz, tu tinha razão, aquela informação. Mas você vê, isso muda tudo. Muda. Isso muda tudo. Então, mas já foi vendido, já acabou e tal, e o projeto terminou de um jeito ou de outro, foi aceito. Mas foi uma lição para ele e para você. E muda preço, muda tudo. Então, quero investir mais em João Pessoa, quero continuar acreditando na cidade. Acredito piamente que nós temos muita oportunidade. Acredito que João Pessoa está barato, não está caro. Ainda está barato. Ainda está barato. Se você olhar outros estados do país, se você... A arbitragem é isso, você olhar preço em todo canto. Vai olhar preço da Europa, vai olhar preço dos Estados Unidos, converte em dólar, traga para cá. Nós somos uma parte, nós não somos pior do que Miami, nós não somos pior do que Lisboa, nós não somos pior do que Orlando, nós não somos pior do que Paris, do que qualquer cidade do mundo, não. Do que São Paulo, do que o Rio de Janeiro, do que Belo Horizonte, ou do que Goiânia, né? Do que Maceió. Nós somos uma proporção daquilo. Né? Então, se lá dá 100, por que eu não posso dar 30? O que eu não posso ser 5% do preço de uma cidade que é 100 lá fora. Aí é que eu digo, aí me dá consistência para acreditar que a gente tem como sustentar o valor, nós temos como pagar esses custos, nós temos como pagar esse terreno, temos como pagar esses salários, esses empregos, nós temos uma atividade. Agora, cuidar da infraestrutura. Acho que o desafio de João Pessoa hoje é infraestrutura e preparação da mão de obra. As pessoas têm que estar preparadas para receber o turista. Aquela crítica que a gente tinha de Portugal, às vezes que o taxista não tratava bem, que acabou, que hoje trata muito bem, ou que eventualmente você tinha num outro país ali da Europa, você agora não pode deixar ter em João Pessoa. As pessoas têm que estar preparadas, a gente tem que receber de braço aberto para eles voltarem e investirem. A gente tem um movimentozinho resistente? Tem. Mas isso é natural. Normal. A democracia recebe tudo, né? É verdade. Eu até acompanho todos e digo sempre que eu gosto muito, isso nos estimula a ter freios também. Nós não podemos deixar de ter freios. Eu acho que o mundo é feito de pesos e contrapesos para que todas as visões sejam equilibradas. Né? Então, é importante também respeitar, né, as visões distintas para que a gente entre no equilíbrio e João Pessoa continue sendo essa cidade que atraiu tanta gente nos próximos 20, 30 anos. Eu acredito piamente que isso vai acontecer. Maravilha. Carlos Frederico, obrigado por ter aceito nosso convite no NinjaCast. E a gente já vai ser uma alegria reencontrá-lo aqui nessa bancada, né? Isso, tem assunto acaba tendo. Ó, meu amigo, a gente tem muita coisa boa para conversar, muitas experiências, e eu acho que a gente engrandeceu muito o nosso conteúdo. Muito obrigado. Eu que agradeço, acho que será um prazer vir aqui falar de cultura também, falar de arte, né? A gente teve agora essa inauguração aí, mas a gente tem muita coisa. João Pessoa tem que ter mais disso, porque a cultura paraibana, a música, né? Ela é exemplo para
de produção para todo o país. Eu acho que uma vez me perguntaram por que tem tanto na Paraíba? Eu disse, rapaz, é um pouquinho da nossa água. É verdade. Um abraço na família Paraíba Mall, no seu irmão, que é uma pessoa muito querida, doutor Rodrigo, quero bem a ele. Obrigado, querido. Tá convidado também para vir aqui no nosso GeaCast. Tem muita história boa para contar. Ele está em Nova York, foi correr a maratona. É o esportista também, né? Isso é muito bom. Manda um abraço para toda a família. Um abraço para o nosso querido Carlos Macedo, que foi o nosso interlocutor. João Gabriel, nosso Carlinhos. Obrigado, viu? Um abraço. Eu agradeço demais a oportunidade, me diverti muito e poder contribuir, trazer, mas sobretudo aprender aí com vocês todos. Obrigado, grande. Luiz Fernando e o nosso querido Matheus Rolim. Quase que ele é. Acertei, doutor Matheus, obrigado pelos trabalhos técnicos aqui, né, nas nossas redes sociais. E um abraço a todos que nos acompanham na TV Diário, né? Isso. Trabalhamos em nome do, posso dizer os anunciantes, João Gabriel? Da Cachaça. Segundos pra dizer tudo. Isso, Cachaça Serra de Areia, também em nome da Pimenta Nativa, Delta Café, do Beto Brunet Negócios Imobiliários, em nome também da GovMind, 083 Burger, Amor Story e OS Entretenimento. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo GeaCast. Valeu, galera, um abraço.